Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, sou professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática, né? A gente vai dar continuidade ao estudo da estatística, né? Já falamos aqui um pouco de estatística, né? E hoje a gente está falando especificamente dos gráficos, né? A gente sabe que a estatística é aquela parte da matemática que tem como objetivo o tratamento das informações, né? A coleta, a análise e a organização de dados. Muito importante nas pesquisas, no conhecimento científico. Tá? A estatística é um ramo da matemática bastante importante para a sociedade. Tá? E na aula de hoje a gente vai estudar uma das formas que a estatística tem de organizar as informações. Tá? Já falamos aqui em outras aulas de gráfico de linhas, tá? Já falamos de gráfico de barras e hoje a gente vai falar do gráfico de setores. Tá? Entenda o gráfico como um instrumento que a estatística usa para organizar as informações e para que receba a informação possa ter a melhor informação possível, de maneira mais clara, mais rápida, mais lúdica, certo? Então, é uma maneira de você informar de maneira mais rápida e com mais qualidade, ok? Bom, gráfico de setores é o nosso tema de hoje e a gente já vai aproveitar também para resolver alguns exercícios sobre esse tema. Bom, pessoal, vou colocar aqui o que são gráficos de setores, né? Também conhecido como gráfico de pizza ou sectograma, o gráfico de setores é muito utilizado quando se trabalha com pequenas quantidades de dados. Você já deve ter visto um gráfico como esse em jornais, revistas, na TV ou portais da internet. Na verdade, o gráfico de setores você utiliza também para representar dados percentuais, mais utilizado para representar dados percentuais. Eu quero fazer uma pesquisa de qualidade de 5 ou 6 produtos, por exemplo, aí eu fiz uma pesquisa para saber a preferência. Aí eu digo produto A tem 30%, produto B 40%, e você consegue transcrever essas informações para um gráfico de setores. Onde, o que vai acontecer? Cada fatia daquele círculo, né, representa um percentual. O ângulo daquele setor vai ser proporcional ao percentual que ele está representando. Vou mostrar aqui as imagens para entender melhor. Tá? Olha, perceba aqui foi feita uma pesquisa, né, sobre o grau de escolaridade de funcionários de uma empresa. Então você tem aqui, ó, ensino superior 42%, uma fatia maior aqui, pós-graduação 13%, ensino fundamental 8%, ensino médio 22,6%, ensino superior incompleto 14,4%. Então esse aqui é um gráfico de setores também popularmente chamado de gráfico de pizza, porque de fato parece uma pizzazinha fatiada. Tá? Olha, o que eu queria dizer para vocês, perceba que aqui o ensino superior é 42%, e aqui eu marquei o ângulo, né? Isso aqui é chamado de setor circular. Quando você monta um gráfico desse aqui, você tem que relacionar esse percentual a esse ângulo bem aqui, ó. Eles são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, se você tem um percentual maior, então você vai ter um ângulo maior. Por exemplo, um círculo todo, ele tem 360 graus. Você conhece isso lá da geometria. Ora, então esse 360 graus, você representaria com quantos por cento? É o 100%. Né? A metade de um círculo desse é 180 graus. 180 graus é a metade do círculo. Qual é a metade de um percentual de 100%? 50%. Então, quando a gente quer expor os nossos resultados num gráfico desse aqui, usando percentuais, a gente tem que fazer essa proporcionalidade entre o percentual que você quer demonstrar e esse ângulo aqui. Tá? Para que aquele percentual maior fique, logicamente, com uma fatia maior. Tá? Vou mostrar um exemplo desse cálculo, como é que eu posso fazer. Aqui um outro gráficozinho aí de setores, né? Representando aí uma eleição para melhor jogador do mundo, aí tem Messi, aí você tem os percentuais da legenda, e aqui o que tem o maior percentual
tem a fatia maior, né, tem que ser proporcional. Olha só, uma situação aqui para a gente ver como é que esse cálculo é feito. Foi feita uma pesquisa com 400 alunos da rede pública sobre o meio de transporte que eles usam para a escola. E o resultado foi colocado em uma tabela e em seguida exposto em um gráfico de setores. Então veja bem, ó, eu fiz uma pesquisa, aqui tem os meios de transporte, veículo próprio, transporte público, bicicleta e a galera que vai andando para a escola. Nessa pesquisa, 50 pessoas vai de veículo próprio, 250 a galera que vai de transporte público, 60 pessoas vêm de bicicleta e 40% vêm andando. Tá? Em termos percentuais, tá? Esses 50 pessoas representam 12,5. E esse 12,5 representa um ângulo de 45 graus. Certo? Esse transporte público, 250, em termos percentuais, representa 62,5%. E esse 62,5% corresponde a uma fatia de 225 graus. Tá? E assim os outros também. Bicicleta, 15%, representa 54 graus. O pessoal que vai andando, 10%, representa 35 graus. Como é que eu posso fazer essa conta? Como é que eu posso fazer essa convenção? Se eu tiver um trabalho, quero fazer isso em casa de maneira bem organizada, como é que eu posso relacionar o ângulo ao percentual? Você pode fazer uma regra de 3 simples. Por que eu posso fazer uma regra de 3? Porque essas grandezas, que é a porcentagem e o ângulo, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobro o percentual, eu dobro o ângulo também. Então você pode usar uma regra de 3 simples. Olha só, eu coloquei aqui esse exemplo aqui, ó. Um percentual em relação ao ângulo. Uma referência você já tem. 100% representa 360 graus. Né? Porque o todo, o 100% é a circunferência inteira. Tá? O círculo todo, 360 graus. Aí eu quero saber quantos graus representa 12,5%. Então, 12,5% é igual a x. Você transforma isso numa proporção, né? São proporcionais. 100 está para 12,5, assim como 360 para x. Ó. Faz aquele produto dos meios pelos extremos, aí você vai encontrar 45 graus. Ou seja, esse percentual de 12,5%, lá no gráfico, ele representa um setor circular, que é um pedaço do círculo, de 45 graus. E assim você pode fazer em todos eles. Então, para você fazer um gráfico de setores bem feito, você tem que fazer essa relação aqui bem feito. Hoje tem programas de computador, no Word, que já fazem isso direto. Mas o programa é assim que você faz, usando essa regra de 3. Certo? Olha só, aí eu fiz aí o gráfico de setores da minha pesquisa. Pode ser uma pesquisa da escola que o seu professor pediu para você, tá? Fazer uma pesquisa, professor de geografia, professor de história, tá? Fez uma pesquisa, professor de matemática, e aí você expõe os resultados. Perceba que o transporte público tem uma percentual maior, que é a minha legendazinha, tá? E aqui, depois tem amarelo, a galera vai de bicicleta. Então, é proporcional ao tamanho da fatia quem teve o maior percentual. Existe uma proporcionalidade aí. Ok, turma? Olha só, a maioria das questões do Enem ou de concursos trabalham com gráfico de setores, ele trabalha com percentuais. Tá? É uma situação que é bem comum, tá? Ele colocar questões de porcentagem usando o gráfico de setores. Então é importante que você faça a interpretação do gráfico e também que você saiba algum cálculo em relação à porcentagem. Tá? Então veja bem, vamos resolver algumas situações aqui, tá? De gráfico de setores e também aproveitando para falar um pouquinho de porcentagem. Olha só, o polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Beleza. Olha o gráfico aqui. Tá? Eu tenho um gráfico que usa o têxtil 37,8%,
tubos 3,8%, fitas de arquear 6,8%, e aqui tecidos e malhas 30%, né? Usos finais têxteis, né? Esse produto aqui que é têxtil, esses 37,8%, tá? Ele está representado aqui, fizeram um outro grupo para ele, porque esse 37,8% ele é dividido em três partes aqui, para tecidos e malhas, para cerdas, colas e para não tecidos, tá? A pergunta que ele faz: de acordo com o gráfico, a quantidade de embalagens PETs recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de. Olha só, pessoal. Aqui você tem 282 é o total. 282 você vai multiplicar por 37,8% para saber desse total qual é destinado ao produto têxtil, tá? Então você calcula 282 multiplicado por 37,8%, ou 0,378. E o resultado você multiplica por 0,30, porque ele quer esse cara bem aqui, ó. Certo? Então você multiplicando 282 pelos dois percentuais, você vai encontrar um valor próximo a 32. Tá? Perceba que é uma questão que envolve porcentagem, mas que envolve também leitura e interpretação de gráficos de setores. Tá? Bem comum nas questões do Enem. Mais uma aqui. Uma das medidas ainda muito utilizadas para avaliar o peso de uma pessoa é o índice de massa corporal, obtido dividindo-se seu peso em quilogramas pelo quadrado da sua altura. Essa medida é usada, por exemplo, para determinar em que categoria de peso a pessoa avaliada se encontra. Se está abaixo do peso, se está peso normal, se tem sobrepeso ou obesidade. Foi feita uma pesquisa sobre o IMS em um grupo de 240 pessoas. E os resultados obtidos estão apresentados no gráfico a seguir. Então, veja bem, pegou 240 pessoas para saber em qual categoria ele se encontra. Calculou o IMS dessas 240 pessoas. E fez um gráfico, galera. Olha aí, ó. Então, peso normal, 45% dessas pessoas têm peso normal. Abaixo do peso, 10%, obesidade, 15%, sobrepeso, 30%. Então, ele colocou o resultado usando um gráfico de setores, certo? Então, veja só, vamos ver o que ele pergunta. Podemos afirmar que nesse grupo estudado há mais de 30 pessoas abaixo do peso, menos de 72 pessoas com sobrepeso, exatamente 35 pessoas com obesidade, e exatamente 108 pessoas com peso normal. Aí a gente tem que extrair os dados lá do gráfico. No gráfico tem que a obesidade é 15%. Lá no gráfico tem abaixo do peso, representa uma fatia de 10%. Sobrepeso de 30%, peso normal de 45%. Então, essa questão você tem que desenvolver duas habilidades e competências. Analisar o gráfico, extrair os resultados do gráfico, que é uma habilidade que o Enem vai cobrar de você, certo? E também que você saiba fazer cálculos percentuais, tá? Então, veja só. Obesidade 15%, eu tenho que saber quanto é 15% de 240. Tá? Lembrando lá da matemática básica, como é que eu faço isso? Basta você multiplicar o número pelo percentual. Só que esse 15%, você não escreve 15%. Você bota 15 sobre 100 na forma de fração ou coloca 0,15. Tá? Você transforma o percentual na sua representação fracionária, que é 15 sobre 100, ou 0,15, porque 15 dividido por 100 é 0,15. Então, 240 por 0,15 dá 36 pessoas com obesidade. A mesma coisa você faz os outros. Ó. Abaixo do peso, 10%. Quanto é 10% de 240? 240 multiplicado por 0,10. Aí vou ter 24 pessoas. Sobrepeso, 240 multiplicado por 0,30. 72 pessoas. Peso normal é 45%, né? Então, quanto é 45% de 240? Vou pegar 240 e multiplicar por 0,45. Eu encontrei 108.
Então, feitos os cálculos, você vem na opção verdadeira. A resposta correta é a letra D. Exatamente 108 pessoas estão com peso normal. Tá? Então, uma questão que se usa gráfico de setores, tá? No seu problema. Mais uma aqui, galera. Uma pesquisa foi realizada com a intenção de conhecer o que as pessoas sabem sobre o diabetes. Nela, utilizou-se um questionário com 16 perguntas, respondidas pelas pessoas na entrada de estações de metrô de São Paulo. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, os percentuais de respostas dadas às seguintes perguntas do questionário. Então, o gráfico representa essa primeira pergunta. Você conhece alguém com diabetes? E no outro gráfico tem um percentual que responde essa segunda aqui. Caso conheça, indique onde. Tá? Então, vamos ver os gráficos dessa questão. Então, a primeira pergunta é: você conhece alguém com diabetes? Então, 37% responderam que sim e 63% responderam que não. A segunda pergunta é o percentual de quem respondeu que sim, tá? Porque a pergunta a seguir é: se sim, onde você conheceu? Tá? Então, dessa galera aqui, desses 37%, dessa turma de 37%, 48% conheceram no trabalho, 16% na família e no trabalho, aliás, da família, 16% na família e no trabalho, 21% no trabalho e o outro na escola. A pergunta é: o percentual do número de entrevistados que conhecem pessoas diabéticas na escola é mais próximo de? O percentual da galera que conheceu na escola. Pessoal, assim é o percentual em cima do percentual. Na escola foi quanto aqui? 15%. Mas é 15% de quem? É 15% desses 37% que responderam que sim. Tá? É uma questão que envolve percentual de um percentual. Tá? Esses 15% é 15% desses 37% que responderam que sim. Okay? Então, para que eu possa responder, eu multiplico os dois percentuais. 0,37% que responderam que sim e o 0,15% que responderam na escola. Okay? 15% de 37%. Aí eu multiplico os dois percentuais. Tá? Fazendo isso, você vai encontrar 0,055, tá? Que é aproximadamente 5,5%, aproximadamente 6%. Questão de percentual de um percentual, mas perceba que mais uma vez se utilizou o gráfico de setores para que ele colocasse as informações. E para finalizar, vamos fazer mais uma. Existe hoje no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Há diversos meios de tratamento para a doença, como indica o gráfico. Olha só, mais um gráficozinho de setores. Ele fala que 6% se curam, só encontram remissão com a implantação de eletrodos. 15% curam-se graças à cirurgia. 9% não conseguem livrar das crises. E 70% conseguem se recuperar com o uso de medicamentos. Então, do pessoal que tem essa doença, ele tem aqui o tratamento e quanto dessas pessoas são curadas por esse tipo de tratamento aqui. Tá? Então, o gráfico ele mostra essa situação. Tá? Vamos ver o que ele está perguntando. Considere um estado do Brasil onde 400 mil pessoas sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamentos ou se curar a partir de cirurgia para a retirada da porção doente do cérebro é aproximadamente 42 mil, 60 mil, 220 mil, 280 mil ou 340 mil. Vejamos aqui a situação, pessoal. Olha, ele quer que seja curado por duas situações. Com cirurgia, com medicamento, 70%, e com cirurgia, 15%. Ele usou a expressão ou. O ou na matemática é a soma. Tá? Então, os 70% com os 15% formam 85%, que são curados ou com medicamento ou com cirurgia.
tá? Então, se ele quer os dois, você soma os percentuais, tá? Então, se você somar 70% com 15% dá 85%, né? Aí basta eu calcular quanto é 85% de 400 mil, que é multiplicar 400 mil por 0,85, que vai dar 340 mil. Resposta à letra D. Ok, turminha? Espero que tenha ajudado para vocês. Gráfico de setores é um assunto importante e ele sempre vai estar ligado à questão do percentual. Tá? Gráfico de setores e percentual são duas coisas que estão relacionadas, ok? Então, valeu, turminha. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.